Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Oliveira, pastor da IBVN Church Goiânia, e este é o nosso mais novo projeto, IBVN Cast, que foi criado com muito carinho, para através desse projeto abençoarmos vidas, trazendo aqui homens e mulheres de Deus com testemunhos que tiveram a sua vida transformada pelo poder de Deus. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E sendo hoje o nosso primeiro episódio, nada melhor do que trazermos aqui como convidado aquele que tem grande parte de tudo aquilo que foi feito na IBVN Church até hoje. 30 anos de conversão, 5 anos dirigindo igrejas em Portugal, 3 anos no Brasil e 22 anos com ministério nos Estados Unidos. 18 igrejas espalhadas por todo o mundo, com 5 livros lançados e um agora saindo do forno, bem novinho, para ser lançado agora recentemente, que com certeza, assim como todos os outros, vão abençoar a sua vida. Eu tenho hoje a honra, o prazer de receber aqui aquele que é meu pastor, homem de Deus, pastor Costa Júnior, pai do Senhor. Um prazer receber o senhor aqui hoje. É muita bênção, muita honra, que Deus abençoe, pastor, toda a equipe, né? Tá o pessoal ali nos bastidores ali. Deus abençoe esse projeto e eu creio que vai abençoar muita gente, né? Glória a Deus, e me sinto honrado de estar participando aí do primeiro, né? Coincidiu, a gente tá aqui para buscar esse livro, né? Como alcançar o equilíbrio emocional, que é o 6º livro, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Deus tem sido misericordioso, né? O que não valia nada, né? eu nem vou dizer que é uma coincidência, é uma cristoincidência, né? Esse projeto todo culminar exatamente nessa data que o senhor está aqui no Brasil, né? E eu creio que, embora muitas pessoas conheçam, né, o pastor Costa Júnior, Portugal, Brasil, Estados Unidos, mas eu acredito que muita gente tenha curiosidade, né? Embora já ouvi o senhor falar isso algumas vezes, né? É escrito poucas coisas sobre isso, mas eu acho que tem muita gente curiosa para saber como tudo isso começou. Quando que o Dom virou o pastor Costa Júnior? Dom era o apelido dele antes de converter. Como que o Dom Parruan virou o pastor Costa Júnior? É uma história interessante, eu nunca falei muito sobre isso. E é interessante que nesses dias eu tenho falado, nessas últimas ministrações, falado um pouco do meu passado, do que aconteceu, algumas experiências que nós tivemos, e uma delas, por exemplo, é como surgiu o centro de recuperação, né? E eu nunca imaginei, eu sempre tinha uma pergunta secreta dentro do meu coração, assim, por que eu perdi tantos anos nas drogas, né? Usando droga, traficando droga, e eu pensava, por que eu perdi tanto tempo? Até um dia que estava aqui na igreja, depois de 6 anos na América, eu não podia vir por causa de documento, e teve o culto e o Ivair. Não, é o que faz o marceneiro. O Eurico. O Eurico tá dando testemunho. Quero agradecer a pastora Eleusa, 18 anos na rua mendigo e tal, e sentada ali na primeira cadeira, o Espírito Santo de Deus me fez uma pergunta. Por quê? Porque o que muda uma pessoa é consciência, e as perguntas é que trazem consciência. Então eu digo o seguinte: olha, mulher, faz pergunta pro seu marido, não ensina ele nada, faz uma pergunta e deixa ele pensar. Essa é a maneira, sabe? Porque Jesus fazia pergunta. E se você for notar, o que traz consciência são perguntas. É quando eu respondo uma pergunta que vem na minha cabeça. E quando eu respondo essa pergunta, a consciência vem. E só a mudança com consciência. Chegaram com a mulher pega em adultério. Jesus, a lei diz que ela tem que morrer. E você? Ele não tinha saída. Se ele fala para não matar, ele também era apedrejado, ele estava quebrando a lei. Se ele fala para matar, ele ia se contradizer e perder a moral. Ele fez uma pergunta: quem não tem pecado? E deixou. E a Bíblia diz: acusados pela própria consciência. Eles se retiraram, né? Então Jesus fez uma pergunta. Em muitas outras situações, Jesus também fez uma pergunta.
Né? Aqui, Senhor, é lícito dar imposto a César? Jesus fez uma pergunta. E a pergunta traz consciência. Sim, né? sim. Então, de quem é a esfinge na moeda? Então, eles calaram a boca, não tinha como responder, porque a pergunta traz consciência. Então, veio uma pergunta, não é? Se você não tivesse passado pelas drogas, você estaria ouvindo esse testemunho? E ao responder aquela pergunta, sentada ali, foi fração de segundos, eu disse assim, se eu não tivesse passado pelas drogas, e aí veio a palavra. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a mesma consolação que eu fui consolado, eu possa consolar outros. Ou seja, muitos dos nossos problemas é uma maneira de Deus nos ensinar a ser uma resposta de oração para as outras pessoas. Então Deus usa até uma tragédia que acontece na nossa vida, porque Deus é assim, Ele pega algo maligno, que não tem nada a ver, e transforma em uma coisa linda. Porque foi mais ou menos o que aconteceu, a sua conversão, né, acontece em Portugal, e foi, na verdade, a reconciliação, né? Teve um episódio muito forte, que foi quando eu fui preso, com 2 quilos de maconha. Isso no Brasil? Lá no setor universitário, no Brasil. Sim. Fui preso, e eu fiquei 3 meses trancado dentro do meu quarto ali, ó, no fundo, e a polícia me prendeu, me levou, e aí tal, aquela coisa toda, não é? Ou até, não sei... Pode. Faz muito tempo. E aí eu fiz um acordo com a polícia, de dar o meu bug, eu estava com um bug lindo, com a bandeira dos Estados Unidos, pintando o bug, e eu falei, eu vou dar o carro. Ele falou, o que é que você tem? E fui, né, aquela coisa, até foi um vizinho que viu lá, falou, o que é que você está fazendo aqui? Falei, eu entreguei o traficante, né? Era um extramuro que já tinha matado 15. Né? Então... Ou seja, tava tranquilo, você só entregou que já tinha matado 15. E aí eu vi os caras falando, mas já deu um arrego e tal, aquela coisa toda. E, né, isso tem 50 anos. Né? Faz muito tempo. Então, e aí o que acontece? E aí o meu vizinho falou, vou ver o que eu faço. E o delegado chamou e tal. Falou, o que você tem e tal. Falei, aí vou dar o carro, né? Será que eu posso falar isso? Pode. Isso faz muitos anos. Aí, rapaz, eu fiquei assim, né? Vou dar o carro, te liberaram. Falou, então pronto, então pode ir embora. Aí o carro e tal, e os caras iam lá toda semana. Eu falei, não tá pronto. E aí um amigo meu chegou e falou, você tá louco, rapaz? Tem um cara que tem uma 450 zero, ele troca no pau. Eu falei, o quê? Falou, E aí, rapaz, vamos lá. Troquei o carro na o carro, ou seja, agora você tinha problema com o extramuro que tinha matado 15 e agora com a polícia. Os dois na minha cola. E aí eu fiquei 3 meses trancado dentro do quarto, não tinha internet, a televisão só tinha a sessão da tarde, ou seja... Não era essa modernidade toda, Netflix, tudo, né? Eu só tinha uma coisa, ler Bíblia. Eu li a Bíblia 3 vezes, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, em 3 meses. Uau! E eu fiz tanta promessa para Deus que até hoje eu falo, Senhor, se eu não cumprir alguma das promessas que eu fiz, eu perdoo, pelo amor de Deus. Eu prometi tudo que eu podia prometer, e o meu pai e minha mãe falavam assim, por que você não vai trabalhar? Eu falei, eu tô cansado. Você não vai sair de casa? Eu falei, eu tô querendo, vocês querem que eu saia? Não, não quer, então deixa eu quieto. Não tô querendo sair, não. 450 parada. E eu ficava olhando pra ela assim, né? Mas morrendo de medo. Polícia atrás, um amigo meu só que vinha aqui e falava, ó, tem um cara te procurando, pô, o cara é da pesada, o cara é sem falar, os polícias ficavam parados ali na esquina, né? Eu olhava um Fiatzinho branco parado com 3 dentro. E eu falava, meu Deus, e eles não podiam aqui entrar aqui em casa, né? Por causa do meu pai, aquela coisa toda. Eu sei que foi os 3 meses mais complicados da minha vida. Eu morrendo de medo, querendo me matar, querendo morrer, não tinha paz, só lendo Bíblia. 3 vezes li de Gênesis a Apocalipse. E a minha mãe, vamos ali no culto. Eu falei, não vou não. Vamos lá, você vai na moto, a doutora Lucy vai vir pegar a gente, vai vir me pegar, você vai de moto seguindo, é lá no Sonho Verde e tal. E deu 6 horas da tarde, eu olhei no via fitzinho da polícia, eu falei, rapaz, quer saber? 90 dias trancado aqui dentro. Aí eu falei, eu vou. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou. E fui. Não sei quem é o pastor Benedito. Eu também não sei. Era na casa dele, tinha umas 40 cadeiras, né? Dele é Eternite, um murinho, na garagem, só tinha um púlpito e as 40 cadeiras, e tinha pouquinha gente. Eu não sei quem ele pregou. Eu sei que no final ele falou, vem todo mundo aqui na frente. Quando eu ajoelhei,
E ele pôs a mão na minha cabeça. Eu comecei a falar em língua estranha, eu senti o poder de Deus, eu comecei a orar, e chorar, e orar, e chorar, e tal, e foi assim, 1 minuto. Quando eu abri meus olhos, o culto tinha acabado, não tinha ninguém. Eu olhei, minha mãe estava comendo pão de queijo, e o pastor, parece que a todos estava cochilando assim, encostando na coluna, que eu olhei no meu relógio, 1h30 da manhã. Uau, você ficou esse tempo todo ali? Eu ajoelhei 8h30 para 9, o culto começou 7, foi bem rapidinho o culto. Eu fiquei de 9, na pior das hipóteses, né, 9 até 1h30 da manhã, e foi 1 minuto para mim. E quando eu levantei, eu pedi perdão, só que eu não conseguia falar, eu só falava língua estranha. Uau. E aí eu saí na moto, eu queria abraçar o pessoal no ponto de ônibus. Eu falei, eu tenho que achar esse polícia, eu vou pôr a mão na cabeça dele, eu vou orar por ele. Eu tenho que achar o abençoado lá do Extramuro, eu vou orar por ele, ele vai aceitar Jesus. Foi uma coisa, foi algo tão extraordinário. Sabe, foi um Pentecoste tão forte na minha vida, o medo foi embora, e eu já queria era ver os caras, eu só não fui lá na delegacia, mas o resto eu procurava na rua. Vou orar por eles. Eu tenho que pedir perdão para esses caras, eu tenho que conversar com eles, foi algo assim extraordinário, foi uma experiência, olha, eu nunca experimentei nada dessa natureza na minha vida. Essa experiência para mim foi assim, algo que marcou, tão forte, tão tremendo. Isso tinha apagado da minha mente. Esse dia que eu fui dar o testemunho, saiu assim, e eu me lembrei da história e falei lá num culto lá que eu estava ministrando. Essa experiência marcou a minha vida, né? E eu queria ir para o seminário, eu queria ir para outro lugar. Eu pedi minha mãe, arruma um seminário, arruma uma cidade para mim, me matricula, eu quero conhecer mais de Deus, aquela coisa toda. Mas minha mãe não botou muita fé. Ela falou assim, você é fogo de pai, esse negócio não vai muito longe. E realmente, né, passado talvez 1 ano, e eu esperava assim ir para um lugar, e eu precisava de ter mais esse tempo com Deus. Só que eu voltei a trabalhar, o medo foi embora, eu comecei a andar de moto, ir para a igreja e tal, fiquei firme durante um tempo e acabei recaindo de novo. E aí, a segundo estado foi pior, voltou 7 demônios a mais. E aí eu comecei a Bíblia se cumpriu. Injetar cocaína, e um amigo meu morreu 16 anos, morreu, né, praticamente na minha frente, e foi assim, aí o negócio desandou total. Até falando, a gente vai continuar nesse testemunho aí, pastor, mas eu acho que é até importante a gente falar um pouco sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso, essa importância de termos experiências com o Senhor constante. Eu não posso viver de uma experiência. Eu preciso estar pondo lenha, né? Entenda uma coisa. Você falou experiência com o Senhor. Deus Pai, Ele é amor, e nós falamos isso todo culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, Ele é graça e Ele veio para o mundo. Jesus veio para o mundo. Eu vim para o perdido, eu não vim para o são, eu vim para o doente. Jesus veio para revelar Deus ao mundo. Deus é amor, né? O amor de Deus o Pai. E tem a terceira parte que a gente não dá valor. A comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para a igreja. O Espírito Santo não veio. Jesus veio para o mundo. O Espírito Santo veio para a igreja. A gente fala muito de Deus, a gente fala muito de Jesus, e a gente fala muito pouco do Espírito Santo. Eu até ministrava esses dias e falava sobre isso. O Espírito Santo é quem convence, é o Espírito Santo é quem me santifica, é o Espírito Santo, e a gente não entende isso. Se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, se eu não pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está interessado até naquilo que você come. Sim. Né? Pastor, o Espírito Santo é lógico que está. Né? Hoje eu estava almoçando ali, eu comi um pedaço de gordura, e na hora o Espírito de Deus falou comigo, essa comida te faz mal. Né? Aí, eu não ouço quando o Espírito diz assim, olha, refrigerante faz mal. Aí eu quero ouvir quando eu estou diante de uma grande situação, diante de uma escolha, de uma decisão, que eu preciso de Deus. Aí eu falo assim, Deus me... Irmão, eu falei isso na igreja esses dias. Eu dando um conselho para uma pessoa, um amigo, não faz. Aí o cara nunca fazia nada. Eu falei, quer saber? Eu não vou dar conselho mais. Eu não vou dar conselho, sabe? Porque eu me sinto até mal. Agora, hoje à tarde, o Espírito Santo estava falando assim, uma pessoa que é educada, ela dá muitos conselhos para uma pessoa, a pessoa não ouve, ela fala assim, eu não vou dar conselho porque eu não quero aborrecer o cara. Deixa ele. Ele não quer escutar. Aí eu não escuto. Quando o Espírito Santo de Deus fala assim, olha, não anda com essa pessoa, não vai nesse lugar, olha, não come isso, não bebe aquilo. E eu não escuto. Né? Aí eu quero ouvir
por exemplo, num relacionamento. Ah, será que essa é a mulher de Deus para a minha vida? Será que esse é o homem de Deus? Será que eu aceitei esse trabalho, aquele outro? Eu quero que Deus fale algo grande, que vai mudar, impactar, que vai definir a minha vida. Mas eu não escutei as pequenas coisas. As pequenas coisas. Então eu não vou escutar as grandes. Por quê? Porque eu começo a calar o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus falou comigo, ele disse, olha, você me ignora. Você me ignora a maior parte do tempo. Por quê? Porque eu não peço ele. Pastor, mas eu vou, irmão, até se eu falar assim, olha, eu estou indo naquela reunião, o Espírito Santo vai na frente, prepara tudo para mim, Espírito Santo, abençoe esse livro, as pessoas que lêem, olha, eu preciso lembrar, é o Espírito Santo de Deus. A gente fala muito de Deus, a gente fala muito de Jesus, e a gente apaga o Espírito. E foi um pouco do que aconteceu na sua história, né? Quando você então volta e, como você disse, isso foi por pouco tempo, e logo tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu vivi, acabou ficando. Porque nós ignoramos o Espírito Santo, não é? Então, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Para mim, eu respeito, quem pensa diferente, respeito e vou amar, né? Mas para mim, ele não é a terceira pessoa da Trindade. Para mim, ele é, junto com Jesus e com Deus Pai, ele é a primeira pessoa. Para mim não pode ser. Porque terceiro, não, eu não diminuiria o Espírito Santo dessa maneira, por quê? Porque hoje quem age na igreja é ele. Ele é Jesus. O Espírito Santo revela Jesus em mim. O Espírito Santo gera Jesus, assim como ele veio sobre Maria, ele gerou Jesus no ventre de Maria. Hoje o Espírito Santo de Deus gera Cristo em mim. O fruto do Espírito é Jesus Cristo. Ali está a qualidade de Jesus: amor, paz, alegria, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então é Jesus gerado em mim, é o caráter de Jesus gerado em mim. Agora, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, como que Jesus vai ser gerado em mim? Né? Então, além do fruto, tem também os dons, que é a capacitação para o ministério, né? Então é importante eu valorizar o Espírito Santo, eu dar valor ao Espírito Santo e ter esse entendimento, né? Por quê? Porque eu não busquei o Espírito Santo de Deus, eu não criei uma intimidade com o Espírito Santo, e pouco tempo depois eu não não me relacionava com o Espírito Santo, e pouco tempo depois eu caí e 7 demônios pior entrou em mim. E a situação acabou sendo pior, né? Muito pior, que aí foram drogas mais fortes, e aí o medo voltou todo. Quando eu comecei a usar droga de novo, o medo voltou. E aí eu queria suicidar, eu queria morrer, só andava armado. Foi quando eu falei para minha mãe, eu vou para os Estados Unidos. Eu tenho um amigo lá, eu estou indo para os Estados Unidos. Minha mãe falou, não, vai para Portugal, a pastora vai sexta-feira. E eu falei, não, o que eu vou fazer? Vamos lá falar com ela. Quando eu fui falar com a pastora Janete, minha irmã Janete, ela, não, você vai ganhar muito dinheiro. Então, em uma semana eu vendi a moto, vendi o carro, porque eu estava morrendo de medo também. Então, quando eu fui para Portugal, eu estava desviadaço, né? Mas eu já tinha tido uma experiência com o Santo. Sim. E quando eu cheguei na igreja, meu irmão, voltou tudo. Voltou toda aquela experiência, todo aquele amor, todo aquele fogo. E aí foi definitivo. E aí voltou nessa igreja lá em Portugal, lá, né? Em Portugal, na casa do pastor Vilmar. E eu passando luta demais, né? Muito problema lá. Então, pensando em voltar, foi quando eu descobri um princípio tremendo de Deus, que é orar a palavra, né? Que nós precisamos aprender a fazer isso. Eu oro a palavra todo dia. Olha, eu escuto todo dia. Na velhice dará muito fruto, descerá a sepultura em pleno vigor, como feixe é colhido no tempo certo. Todo dia eu escuto isso, né? Então, E quem fala isso, né? Eu preciso repetir isso para mim. Eu tenho que ouvir. A fé vem por ouvir. Tudo que eu ouço muitas vezes. Então, por isso é importante eu confessar a palavra, orar a palavra. E lá em Portugal eu tive uma experiência tremenda, porque eu estava passando um momento muito difícil, querendo voltar, um filho doente aqui, e muita pressão, muita humilhação, passando muita situação difícil. E eu fui caminhar na praia, eu lembrei de um pastor que pregou, guardemos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. E ali na praia, assim, só vinha pensamento ruim, tinha uma dúzia de demônios, e eu, assim, muito angustiado, e eu comecei, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, eu não serei atingido, maior é o que está em mim do que o que está lá fora, eu posso todas as coisas que Ele me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, eleve meus olhos para o... que eu falei? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, peraí. Ali está dizendo toda, quer dizer, até a humilhação que eu estou passando. Por quê? Ali caiu a ficha.
Quando alguém te persegue, quando alguém te humilha, quando alguém cria alguma situação difícil, você tem duas escolhas. Eu estava olhando o seguinte, o diabo está usando essa pessoa, eu sou uma vítima, porque o diabo quer me destruir, o diabo é mais poderoso que eu, o diabo quer arrebentar comigo, eu era uma vítima, o diabo está usando. Naquele momento, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, se isso vai cooperar para o meu bem, então não é o diabo que está usando, é Deus. E aí mudou tudo. Então é Deus que está usando essa pessoa, então é para o meu bem, porque Deus me ama. Então eu saí da posição de vítima e fui para a posição de aprendiz. E é muito fácil, não é, pastor, a gente assumir essa posição de vítima, né? É cômodo. Vítima não. Porque se eu sou vítima, eu não posso fazer nada para mudar a minha história. Eu estou escrevendo um livro que vai sair agora, 7 níveis de maturidade. Primeiro nível é o nível carnal, é o nível de Caim, nível de quem mata para resolver. É o cara que vive carnal, ele explode, ele estoura, ele xinga, ele briga. E crente, estou falando de crente. É aquela pessoa que pisou no calo, eu sou crente, mas não sou bobo. Não, mas é o primeiro, é o nível da carne mesmo, o animalesco. Sim. A Bíblia diz lá em Judas, né, como animais irracionais. Então é esse nível animalesco, o nível da carne. O segundo nível é o nível da multidão. E a maior característica da multidão é colocar a culpa em alguém, é culpar alguém. Então, é o diabo, pastor. Não, pastor, isso aqui é o diabo. Meu irmão, isso é a escolha que você fez, rapaz. A semente que você plantou, você está colhendo. São apenas resultados, né? Então a pessoa, ela sempre culpa alguém. É o nível da pessoa viver insatisfeita, dela murmurar, dela reclamar. E a maioria é o nível da massa. É o nível da multidão. E aí, esse nível, ele é muito complicado. Por quê? Porque a maioria vive nele. Né? A maioria. E a pessoa, ela oscila entre os níveis, ela não fica num nível, não, ela oscila. E em áreas, tem área da vida que a pessoa está num nível, na outra ela está no outro. Falou em casamento, o nível entra no nível animalesco, porque o relacionamento em casa é briga, é tal. Então, e eu tenho que perceber isso, não é a vida um todo, não, são níveis, são pilares da minha vida. Então, os níveis também. O terceiro nível é o despertar, é o arrependimento. É o nível do despertar, o nível do arrependimento, quando a pessoa diz, olha, minha vida pode melhorar, mas para melhorar eu tenho que arrepender. Arrepender porque está próximo mesmo de Deus. É quando a pessoa começa a ter os olhos abertos, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, porque Cristo vai te iluminar. Então eu começo a ter uma revelação e digo assim, cara, minha vida pode mudar, mas para mudar eu preciso, a culpa é minha. Cada um tem a vida que merece. Lá em Jó diz, Deus dá a cada um aquilo que merece. Eu tenho a vida que eu mereço. Todo mundo tem a vida que merece. Ah, pastor, eu não mereço. Em algum momento da sua vida, ou você ou seus pais fizeram alguma coisa para você ter a vida que você tem. Até Paulo Vieira fala sobre isso, né? Sua vida não tem nada errado. Cada um tem a vida que merece. Então, o que acontece? E lá em Jó diz que Deus dá a cada... Jesus falou isso, né? Cada um colhe aquilo que planta. Exatamente. Paulo fala acerca disso. Então, é colheita. E aí o nível do arrependimento vem para trazer essa consciência. De dizer assim, cara, então eu posso mudar, eu posso, mas eu tenho que me arrepender, eu tenho que começar a fazer as coisas diferentes. Arrependimento é isso, é uma mudança de direção. É aquilo que aconteceu, você ali na praia, né, e de repente um versículo ligou uma chave. Falei, cara, então não é o diabo que está usando, não, é Deus. E por quê? Porque Deus está ao meu bem, então ela é uma bênção na minha vida. Eu posso aprender com essa situação, crescer. Eu vou fazer ela gostar de mim, vou fazer essa pessoa gostar de mim. Foi o que eu tomei, a decisão que eu tomei. E aí, mudou tudo. Mudou tudo, já aquela angústia desapareceu, aquela tristeza, por quê? Porque não é o diabo que está querendo me destruir, é Deus que está querendo me ensinar, mudou tudo. Um entendimento, uma consciência que veio, uma decisão que eu tomei. Não mudou nada, a situação continua a mesma. Veio um entendimento. E é isso que traz mudança na vida da pessoa, a consciência. Né? E aí, o quarto nível é o nível da identidade. É quando a pessoa começa a entender quem ela é. E quando eu entendo que eu sou, eu descubro meu propósito. Então eu entendo que eu sou, meu propósito fica claro, eu entendo que não tem nada errado comigo e nem com a minha vida. Né? Eu só preciso começar a fazer boas escolhas. Eu só preciso começar a priorizar as coisas de Deus. E aí vem o nível da identidade. Eu sou herdeiro. Enquanto o herdeiro é menor de idade, vive como escravo, mesmo sendo dono de tudo, infelizmente. Agora, nós oscilamos entre os níveis e são áreas, né? Casamento é um nível, saúde, vida profissional e vida financeira. Então, são os níveis. E nós oscilamos entre ele. O cara está lá no identidade, de repente vai purificar carnal. Agora, pastor, e como é que faz? Não tem problema. O problema é quanto tempo você vai ficar no nível carnal. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Então, eu brinco lá em Boston, porque lá no verão, 8 horas, o sol está quente.
né? O sol está se pondo 8h30. Agora, no inverno é 5 horas da tarde, está escuro. Falou, então no inverno você tem menos tempo para ficar irado. Então, no inverno é só até 5 horas da tarde, 4h30. No verão você pode ficar com raiva até 8h30, não tem problema, o sol está se pondo. Então, não tem problema você cair no nível. O problema é quanto tempo você vai ficar no nível carnal. Vai ficar uma semana emburrado, uma semana alimentando mágoa, uma semana com a síndrome da vítima, autocomiseração, lambendo suas feridas, né? Então aí a identidade, depois vem o nível da disciplina. É quando a pessoa ela começa a ser constante, porque o que faz diferença na vida da pessoa é a constância. Não adianta começar bem, ela tem que ser constante. Ela tem que ser constante. A história do coelho e da tartaruga, né? Vai correr do coelho e a tartaruga. O coelho falou, tá de brincadeira, pô, vou correr com isso aí, tá de brincadeira. Só que a tartaruga foi constante, o coelho dormiu, descansou, relaxou, omitiu, a tartaruga ganhou. Né? Eu costumo dizer que a nossa vida cristã não é uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de resistência. É constância. Né? A gente precisa chegar até o final. Então isso faz a diferença. Né? E o sexto nível é o nível do desfrute. É quando você começa a viver uma vida do sobrenatural. Você fala, uau, eu nunca sonhei ter uma casa dessa, eu nunca sonhei estar num nível espiritual desse, eu nunca sonhei casar com uma pessoa dessa, ter um nível de casamento desse. É a vida que Jesus prometeu. Sim. A vida em abundância. A vida com a vida maiúscula. Né? A vida de ver as coisas acontecer, ter testemunho para dar. Então é onde Deus quer, de estar tomando posse da herança. Porque herança, para a herança, você vai ter que entrar com ação. Né? Primeiro você vai ter que descobrir a herança, depois você entra com ação. E na vida cristã é a mesma coisa. Sem ação não tem posse. Eu entro com ação e aí tem um processo. Né? E aí vem o processo, para que depois eu possa legalmente tomar posse daquilo que é nosso. Né? Nós temos uma situação na família que entramos com ação, exatamente. Entra advogado e papai vai ler, vai para princípios que precisam ser buscados, ser conhecidos, ser descobertos, porque senão você sabe que tem herança, mas não vai fazer diferença na sua vida, porque você não tem posse dela. Uau. A herança pode valer 10 milhões. Meu Deus. Se você não tem posse, você vai continuar vivendo como escravo, que é o caso da nossa família, né? De uma situação que a gente vive. E aí você está em Portugal, passa-se, falei no começo, passa-se um tempo, você está na igreja, né? Você está ali, essa angústia vai embora, e agora você já está na igreja em Portugal junto com o pastor Vilmar. Isso, pastor Vilmar, né? Foi um tempo assim, melhor da minha vida, eu estava vivendo coisa sobrenatural, Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu falei, uau, agora vai arrebentar. E aí, arrebentou. Eu fui deportado. A imigração me pegou, eu noivo, né? Me deportaram. Eu estava até lembrando que eu trouxe 2 malas, uma com adredão e outra com... Não, porque você vai voltar. E eu falei, e é interessante porque quando eu fui deportado, aí meu pastor volta, você vai para Madrid, eu vou, só que eu estava morrendo de medo, né? A Suzana veio, nós nos casamos aqui, 1 mês, 2 meses depois, eu não me lembro, e eu falei para minha mãe, mãe, eu prego todo dia, né? Recebi uma proposta de um pastor para assumir uma igreja. Minha mãe falou, nem pensar de jeito nenhum. Eu falei, mãe, mas não. Eu falei, então, ela falou, faz um culto aí. E nós começamos aqui debaixo de pé de manga, né? Foi o primeiro culto, tinha 68 pessoas, se não me engano. E no primeiro culto, né, eu falei assim, olha, Deus está mostrando alguém que está com um revólver dentro do carro para suicidar. Minha mãe fez assim, ó. Oh, meu Deus, o menino ficou doido. Já vai, que presepada. E aí, depois ela confessou isso, né? Mas ela falou, meu Deus, já vai arrumando. O que esse menino está arrumando? E aí, tá, o culto acabou, eu falei, ó, não vou te chamar aqui na frente, não. Mas depois do culto você me procura. Ela falou, esse é o discurso do pregador que não pega depois. E aí, depois do culto, uma pessoa nos procurou, né? Inclusive, é membro da igreja. Está na igreja até hoje. Falou que estava mesmo com o revólver, o pai dele deu um tapa na cara dele com um negócio que ele tinha feito. E ele falou, pastor, eu estava aqui, não sei se ele queria matar o outro ou quem, mas ele falou, eu ia suicidar. E uma menina me trouxe hoje na igreja, e o revólver está dentro do carro. Eu orei por ele se converteu, né? E começou. E aí as pessoas disseram assim, vamos fazer semana que vem. Eu falei, então vamos. Aí, não, vamos fazer 7 semanas. Eu falei, então tem que comprar cadeira, porque ficar sentado, né? E a gente fazia no quintal aqui, quando chovia para dentro de casa. E a minha mãe sempre fazendo as provas com Deus. Né? Vamos fazer, ver se é a vontade de Deus. Hoje tem que vir 80 pessoas. E a tia Lúdia era a contadora. E aí deu uma chuva,
a lona que eu tinha posto, uma lona preta, encheu d'água. Fez aquela bacia d'água, o povo passava debaixo assim, aquele negócio perigoso, explodir na cabeça de alguém. E aí eu sei que nesse dia veio 80 e tantas pessoas, ou foi 60 e tal, mas não tinha como, que era água demais. Eu fiquei na porta, tinha uma sala e a copa, eu fiquei entre a sala e a copa e aquilo lotado de gente, né? E aí a minha mãe, se for vontade de Deus, e aí não teve como, né? Então, e aconteceu, a igreja começou... E aí nasce BVN Church. Nasce BVN Church, né, em 93, eu fui consagrado em 94, 95, né, se não me engano. E aí nasceu, e começou a igreja, e um ano e meio nós estava pronto, som, fizemos o templo, ficou lindo aqui, aquela coisa, né, assim, pra época era espetacular, né? E o meu pastor ligava toda semana, 3 horas da manhã, que era 8 horas lá em Portugal. Volta, você tem que voltar, volta! A igreja aqui tá boa, volta! E eu, ô pastor, vamos orar, né? Vamos orar, mas aqui, né? Falei, tá louco voltar? E aí ele ligou um dia. Agora que as coisas estão dando certo aqui, né? Agora tá pronto, o pastor tá louco, voltar, agora o negócio vai bombar. E ele ligou, volta, você tem que voltar. E eu, ô pastor, vamos orar e tal. Só que quando eu desliguei o telefone, cara, eu nunca senti uma angústia, eu nunca senti nada daquilo na minha vida. Mas uma angústia, uma pressão, um negócio. E eu perdi a paz, eu não consegui dormir, eu comecei a andar pra cá e pra lá. E andava, e pensando, meu Deus e tal. Quando deu assim umas 4, 5 horas da manhã, que eu não consegui dormir. E aí eu peguei a Bíblia e falei, Deus, olha a importância de você ouvir as pequenas coisas que o Espírito Santo de Deus fala, né? Não anda com essa pessoa, não come isso, não bebe isso, sabe? Porque a vontade de Deus, todo mundo sabe a vontade de Deus, né? Assim como a vontade de um pai, sabe que faz mal, mas ele te respeita, ele vai continuar te amando, você comendo gordura ou não, você comendo 10 horas da noite ou não, você dormindo 3 horas da manhã ou não, Deus vai continuar te amando, só que ele sabe o que ele vai te fazer mal. Aqui não é a vontade perfeita dele, né? Então a vontade dele é que você dorme cedo, é que você acorde cedo para dar primícia. Um princípio que mudou minha história, né? Dormir cedo e acordar cedo. Deus falou, eu quero primícia. Eu falei, não, Senhor, eu te dou minhas primícias. Ele falou, não, eu quero primícia do seu tempo. A coisa mais importante que você tem, o que é? Falei, meus filhos? Ele falou, não. Minha esposa, não. O que é mais importante? Seu tempo. Isso é o maior tesouro que você tem é seu tempo. A coisa que você tem de mais valor é seu tempo. Deus falou, eu quero primícia do seu tempo. Eu falei, Deus, eu acordo 7 horas para levar a menina para a escola e papapá. E Deus falou, pois dorme mais cedo, você vai acordar mais cedo. Então, durmo 10 horas, acordo 5. Né? Durmo umas 11, 5 horas todo dia. Então, de 5 a 7, eu aprendi a tirar esse tempo para Deus já há alguns anos. E depois que eu comecei a fazer isso, minha vida mudou. Minha vida em todas as áreas. Eu experimento coisas que eu nunca sonhei experimentar na minha vida. Por causa de um princípio, que Deus quer primícia. Sim. Primícia de tudo. Não é só primícia do seu dinheiro. É primícia de tudo que Deus quer. E a primícia do tempo, ela faz uma diferença tremenda na vida da pessoa. Só, eu não consigo dormir cedo. Não, você não pratica. Se praticar, você vai dormir cedo. E a ciência prova. Isso aí é ciência. Faz Google, você vai ver. Qual é a melhor hora para dormir? Hora que escurece, 10 horas. Quem dorme mais cedo vai ter um sono melhor. É melhor para você dormir. Seu corpo foi feito, escureceu, dormir. Né? Mas eu continuo te amando. Você dorme 3 horas da manhã, eu vou te amar do mesmo jeito, não tem problema não. Isso aqui é experiência minha, né? De repente não é. Certo? Mas eu posso testificar que isso faz a diferença, eu também já há algum tempo, né? Acho que desde a última vez que eu vim dos Estados Unidos. Já lá, eu tomei isso como hábito, eu também acordo todo dia 5 horas da manhã para orar, e isso tem feito uma diferença na minha vida. Né? Agora, tem gente que escuta e fala assim, não, e às vezes é o Espírito Santo de Deus falando. Escuta e diz, isso é religiosidade. O Espírito de Deus fala, eu posso ouvir ou não ouvir. Agora, quanto menos eu ouvir essas pequenas coisas, menos eu vou ouvir as grandes. Eu tenho uma decisão importante para mim fazer. Eu quero, um rapaz falou, pastor, perdi $600 mil, pastor. Falei, como assim? Ele falou, deixei de ganhar. Estava lá no computador nas ações, eu vi a ação, falei, vou comprar. Eu tinha o dinheiro, pastor. A ação subiu não sei quantos %. Eu orei, pastor. Espírito Santo, me revela. Eu continuo com essa ou compro essa. Espírito de Deus, me revela. Espírito de Deus não revelou, não. Perdeu $600 mil. Uau! Quer dizer, será que ele ouve quando o Espírito Santo de Deus fala assim, olha,
Vai dormir. Vai dormir cedo, pra você acordar mais cedo. Não, isso aí não, eu tô acostumado a dormir, mas isso é besteira do pastor. Isso aí, né, cada um é cada um, né? Então, talvez pode fazer a diferença na sua vida uma besteira dessa, né? Uma pequena coisa dessa. E aí no Seu Brasil, almoço então? pequeno, Pode. e aí não tinha paz, não tinha paz, né? Vamos ficar aqui 3 horas. Vamos lá. Olha, nós dividimos em 10 capítulos, aqui é uma série da Netflix, né? E aí, rapaz, e aí acabou a paz, eu não consegui dormir, e aí eu peguei a Bíblia. Foi assim, eu lembro, a única vez que eu fiz na minha vida foi essa. Falei, Deus, tem alguma coisa errada, tem algo sobrenatural. Abri a Bíblia. E eu até falei disso domingo que eu preguei sobre isso, quando eu abri a Bíblia. E Paulo teve uma visão do varão, passa a Macedônia e nos socorra. Aí foi claro. É hora de voltar. Olha, quando eu estava aqui no Brasil, 5 anos, para mim vir dos Estados Unidos aqui, eu mudei para cá em 2010. Eu fiquei 1 ano ouvindo Deus batendo e tal, eu falei, Deus. E aí eu falei com a Suzana falou, olha, você vai sozinho, eu não vou pro Brasil. Falei, Deus, agora a bola é contigo. Né? E aí daí um tempo ela falou, não, vamos. Mas tem que levar um container. Eu falei, nem aí é outra história. Mas eu lutei em Deus, né? E Deus falou. E quando eu estava no Brasil, eu fui para Portugal passear. E aí eu fui numa igrejinha lá, pequenininha, ninguém sabia que era pastor, a igrejinha e tal. E o rapaz está lá, José, é para você voltar, José volta. A pregação dele foi essa, José, é hora de voltar. E o anjo falou, José, para voltar, José volta. Eu não tive nem dúvida. Eu estava pensando em voltar para os Estados Unidos, que eu não queria voltar para os Estados Unidos em 2015. Depois dessa palavra eu falei, só se Deus desenhar para mim. Né? E tem gente que Deus tem que desenhar para ele. Que Deus está ali claro o que é para ele fazer, ele não faz. Então, e aí eu peguei a Bíblia, passa Macedônia e nos socorra. E aí a minha mãe acordou mais cedo, ela falou, o que você está andando a noite inteira? Falei, meu pastor Manuel, eu vi 3 horas da manhã, mas ele liga toda semana, você volta a dormir, parece que você não foi dormir. Falei, não consegui, tentei, não consegui, orei, não consegui. E aí, olha, eu acho que eu tenho que ir para Portugal. Nem pensar, você não vai, eu não vou ficar com a igreja, esquece, não vai. E ela tá lá gritando, e chega a doutora Lucy, né, eu acho que foi a doutora Lucy, vou orar com a irmã, e fui lá na casa do pastor Paulo. E aí, passado 1 hora, 2, ela voltou chorando. E eu falei, mãe, o que foi? Ela não conseguia, não. Mãe, Falei, é porque eu vou para Portugal, ela balançou a cabeça. Falei, não, mas eu vou para ficar só 3 meses lá. Eu tenho que ir. Ela falou, não, você vai para ficar muito tempo. Eu falei, como assim? Ela falou, quando eu coloquei o pé na porta na casa do pastor Paulo, Deus tomou ele e falou assim, ele é meu, eu levo para onde eu quero, na hora que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou levar ele porque eu vou repelir o anjo daquela igreja. Uau. E aí minha mãe falou, você vai ficar muito tempo. E eu falei assim, como assim? Ela falou, o pastor Vilmar vai morrer. Aí eu pensei, falei, Lotão vai morrer daqui 20 anos. Todo mundo vai morrer. Todo mundo um dia morre. Então, né, essa revelação aí, né, é forte, mas né, ele vai morrer, né, daqui 20 anos, 15 anos, sei lá. E aí, arrumei tudo em pouco tempo, não avisei nada para ninguém, fui para Lisboa. Quando eu chego em Lisboa, eu vou preso pela imigração. E a imigração falou, você é suposto pegar de 6 meses a 2 anos de cadeia, porque você não podia voltar antes de 3 anos. Falei, não, mas eu estou casado. Ele falou, isso não quer dizer nada. E aí eu fiquei lá até meia-noite, eu escutei eles falando que 11h30 o avião voltava, eles iam me colocar no avião para voltar, no mesmo avião que eu fui, que já tinha vaga no avião, já tinha acertado tudo. Meia-noite eles me disseram, pega a mala e tal. Aí eu chego na catraca, ele carimbou meu passaporte e falou assim, pode entrar. Aí eu falei, como assim? Ele falou, você tirou a sorte grande, pode entrar, não pergunta nada. Se eu já liguei pro seu sogro tá vindo te buscar, vai lá pra porta que ele vai chegar aí. E quando eu saí, que eu respirei, a primeira coisa que vi assim, o pastor Vilmar vai morrer. E aí eu fui pro Porto, né, meu sogro é 300 quilômetros, e aí eu cheguei lá no Porto e vi meu pastor, e eu fiquei assim, mas será que eu falo? Será que eu não falo? Não tem como, né? Como é que eu vou falar pra ele que ele vai morrer? E aí eu fiquei assim, naquela angústia, aquele sofrimento, né, aquela complicação toda, e não falei. Né? E quando eu cheguei lá, ele falou assim, cara, ainda bem que você chegou, que eu tô indo pro Brasil a semana que vem, e aí você vai, ainda bem que você veio, né? E eu com aquele negócio na minha cabeça. Mas eu falei, vai morrer, mas todo mundo vai morrer uma hora, né? E 1 semana depois ele morreu. Uau. Né?
E aí você fica em Portugal e Mais um na ano e igreja. meio. Mais um ano e meio. mais um ano e meio, fui para Famalicão, abrimos igreja em Viana do Castelo, né? E aí eu fiquei lá em Famalicão e depois de um ano e meio eu voltei para o Brasil, mas eu passei nos Estados Unidos, né? Os pastores queriam fazer uma aliança, a igreja do Brasil, a igreja de Portugal e a igreja dos Estados Unidos. E aí, só que os 3 pastores estavam numa briga, os 3, e querem que eu fizesse aliança com eles. E eu falei não, e eu fiquei 3 meses lá nos Estados Unidos, que eu não tinha dinheiro para vir embora. E ele tinha falado que ia comprar minha passagem. E a Suzana aqui quase me matando, né? Eu falei, Preto, eu estou dependendo deles. Não, você tem que ir embora. Eu falei, eu sei, eu vou. Eu falava com eles, não, assina. Eu falei, rapaz, deixa eu orar, eu não posso assinar. Não, você tem que assinar. E me segurar, não queria comprar minha passagem. Até que eles viram que eu não ia assinar essa aliança, né? Aí compraram a passagem, eu vim embora. E um ano e meio depois, o pastor me liga, né? Falando, ô pastor, vem ficar um ano aqui em Portugal, vem ficar um ano aqui nos Estados Unidos, eu vou ficar um ano no Brasil, tô cansado e tal. E aí eu falei, vou orar. Orei e fui, né? Não, e antes, quando o pastor Vilmar falou para mim, ó, vou pro Brasil, né? Vou pro Brasil, ainda bem que você veio e tal, tô indo pro Brasil e tal. Aí ele falou assim, olha, você foi o melhor obreiro que eu tive. Eu vou passar para você minha capa e meu cajado. Aí ele colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, né? Uma semana depois, ou 15 dias depois, ele morreu. Ele veio pro Brasil e morreu aqui no Brasil 15 dias depois, né? E aí entra um agravante que eu vi ele falar dezenas de vezes. Eu vou morrer com 45 anos porque minha mãe morreu com 45 anos. Quando ele falava isso, quando ele estava com muita raiva, ele falava, né? Então, assim, por isso que a gente às vezes fala, tem que a gente não acredita. Cuidado com o que você fala, cuidado. Ah não, eu falei, foi brincadeira. A Bíblia diz, como louco que lança flechas para o alto. É aquele que fala besteira, é aquele que engana o seu amigo e diz assim, eu fiz só por brincadeira, né? Então... E com 45 anos ele morre. Morreu com 45 anos. Uau. Exatamente. Uau. Né? E né, ficou uma situação muito complicada para o filho pequeno, né? Agora, e quando ele morreu, ele queria morrer com 45 anos? Não, minha mãe falou com ele, falou, olha pastor, falou, não, eu já pedi perdão para Deus, eu fiz muita coisa errada, eu me arrependi, já consertei com Deus, e Deus vai ter misericórdia, eu vou para a África, vou pregar na África, porque Deus tinha mandado ele para a África, né? Sim. E ele não quis obedecer, né? Não quis ir numa situação. E né, um homem de Deus usado, eu devo tudo para ele, né? Tudo que eu tenho, eu devo a ele, né? Que foi uma bênção, um instrumento na minha vida. Então eu ganhei dele de presente nesse ministério, né? E eu o respeito, né? E tenho uma admiração muito grande. Ele tinha os erros dele, os defeitos dele, mas eu prefiro olhar para as qualidades. E quem não tem, né? E aí então nasce IBVN Church Estados Unidos. Porque até essa época era Igreja Vida Nova, né? E aí lá na América eu coloquei Igreja Batista Vida Nova, né? Porque quando eu fui, o pastor de lá também estava com uma situação muito difícil e eles acusando ele lá de estar em pecado, aquela coisa toda, e ele estava no Brasil, né? Foi quando minha mãe confrontou ele aqui, ele voltou. Eu falei, pastor, eu vou antecipar minha passagem, eu estou indo embora, né? Muita confusão para mim, eu estou saindo fora. E aí o pastor Edson falou assim, não, você é o cara certo, no lugar certo, na hora certa, é verdade o que estão falando. Ele separou da esposa, ele falou, vou separar, meu casamento não existe e tal. Mas a igreja tinha acabado, ficou 6 pessoas, né? Ou 8 pessoas. Então você começa nos Estados Unidos com 6 pessoas. 6 pessoas pregando para 2. E foi interessante porque os 2 eram o meu cunhado e o Ayrton Júnior, né, que é um evangelista hoje, mora na Flórida, e filho de pastor. E quarta-feira o rio da igreja não funcionava, porque não tinha como pagar, então eu punha ele para ligar. Eu não chegava na igreja e ligava. E ele começava a esquentar quando estava acabando. Então foi terrível. No domingo a gente punha ele para ligar um pouco mais cedo para não passar tanto frio. E era quando eu cheguei lá em outubro, era no inverno. E aí eles falavam, seu pastor, não vem ninguém, vamos orar, né? E vamos embora. Eu falei, não, rapaz, senta aí, brother, eu vou pregar, cara. Aí ele falou assim, não, pastor, não é, eu sou filho de pastor, seu cunhado é crente desde menino, nós sabemos tudo, prega dentro do carro e tal. Eu falei, brother, deixa eu falar um negócio.
vocês preparem que hoje eu vou tirar uma grande oferta. Estavam os dois desempregados, né? E ele só ia porque morava na minha casa. E às vezes a Suzana ia com a Raquel, né? Mas como frio demais, a Raquelzinha muitas vezes gripada, ia só nós três, assim, durante alguns meses. Só nós três. E eu pregava 1 hora e eu via eles balançando a cabeça assim, falando assim, olhar pra mim, balançava a cabeça, aí que eu pregava mesmo, fazia apelo, pedia oferta. E aí ele falou, pastor, você é doido, né? Eu falei, sou, todo mundo que tem fé é doido. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para quem não crê. Sim. Então eu sou doido, todo mundo que tem fé é doido. Aí ele falou assim, pois é, pastor, mas só nós dois, você fica aí 1 hora babando. Eu falei, brother, a Bíblia diz que quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Você está vendo só vocês dois, eu estou vendo a igreja cheia. Agora, se eu não valorizar um culto com 2, quem me garante que eu vou valorizar um culto com 200, ou com 400, ou com 2.000? Então, se eu não faço os 2 bem feitos, eu não vou fazer 2.000. Então, eu dou o meu melhor com 2. Porque isso é um princípio. E quem não entende isso, nunca vai para frente. Por quê? Porque vai desprezar os pequenos começos. E a Bíblia diz, não desprezei os pequenos começos. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Ah não, eu ganho tão pouco, mal dá para pagar as contas. O dia que eu ganhar muito eu vou dizimar, eu vou ajudar o próximo, eu vou... Não vai, não vai. Se você não faz com pouco, você vai fazer com muito. E isso é princípio. E tem muita gente que não prospera justamente por isso. Porque não é fiel no pouquinho. Não, mas vai fazer falta. Faz prova de Deus, a Bíblia te dá. O Senhor diz, foste fiel no pouco, Pois sobre é. o muito eu te colocarei. Tem gente que não entende, não acredita, né? E aí trava a vida financeira da pessoa. Então eu pregava para os 2, por quê? Porque é princípio. Se eu faço um pouquinho bem feito, eu vou fazer o muito bem feito também. Se eu faço um pouquinho mal feito, eu vou fazer o muito mal feito. Porque nós nos acostumamos. Você fica empolgado, compra um carro, você fica empolgado nos primeiros dias. Daqui a pouco você acostuma com um carro, aí você vai relaxando, porque fica comum. E eu não posso deixar, eu tenho que dar um pouquinho. O dia que eu tiver um carro bom, aí eu vou cuidar. Não vai. Se você não cuidar do carro velho, você não vai cuidar do carro novo, não adianta. Né? Exatamente. E aí, essa igreja, então, de 6 pessoas, hoje é aquilo que eu já tive o privilégio de estar algumas vezes, tanto na igreja antiga em Medford e agora na igreja nova, virou um lugar abençoado nos Estados Unidos. Queria que o pastor compartilhasse com a gente um pouco de tudo isso, esse momento que vive a IBVN Church nos Estados Unidos, pastor. Nós começamos, né, abrimos muitas igrejas. Então, nós abrimos igreja na Suíça, né, me fugiu a ideia agora, na Itália, né, e também esqueci a cidade. O irmão foi lá, abriu, né, as igrejas, depois ele na Espanha, né, abriu igreja na Espanha, em Portugal, algumas igrejas. Canadá, né, e no Havaí, e foi expandindo, né, mas nós não centralizamos, cada igreja está no nome do pastor, porque não acredito nisso de o cara constrói, depois você tira ele. Então eu dou a oportunidade, se ele for, se não for, meu irmão, olha, entrega, dá para a igreja lá na Suíça está com outro pastor, na Espanha está com outro pastor, investimos lá não sei quantos $1.000, entregou, está lá funcionando até hoje, a pastora não quis, não tem problema, não estou agarrado com isso, não, entendeu? Para mim não faz diferença. Então, não estou preocupado com o número de igreja, com o número de... Não, eu quero servir as pessoas que estão ali da melhor maneira. Sei que sou omisso, negligente, falho, né? E muitas vezes nós decepcionamos as pessoas. Por quê? Porque a pessoa que ela gera uma expectativa, ela vai ser decepcionada. E o grande problema hoje é esse. É uma conta matemática. O que eu recebo menos a minha expectativa é igual a minha satisfação. Né? Então, se eu recebo 7 da minha esposa, mas a minha expectativa é 9, 7 menos 9, menos 2, eu vou viver insatisfeito. E ninguém dá o que não tem. Então, se ela me dá, tá me dando 7, é porque é o que ela tem para me dar. Então, eu não mudo o que ela tem para me dar, mas a minha expectativa eu posso mudar. Então, ela me dá 7, mas a minha expectativa é 5, eu vou ter 2 positivos. E aí eu vou ser feliz. Estou no lucro. Estou no lucro. Então, tem gente que não entende isso. E aí, gera expectativa com liderança. Por isso tem tanta gente decepcionada, desviada e com a vida amarrada, porque criou uma expectativa. E eu nunca me decepcionei com ninguém, porque eu nunca criei expectativa com ninguém.
Né? Por quê? Porque eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou ingrato, eu sei que eu falo o que não devo, eu sei que eu prometo que eu não consigo cumprir, eu sei disso. Então, eu não gero expectativa com ninguém. Então, por isso é que eu estou no ministério, sou feliz, nunca pensei em abandonar o ministério, nunca entrei em depressão por causa de igreja, não, nunca. Por quê? Porque eu não gero expectativa com ninguém. Ah, você investiu lá $50 mil na igreja, o cara ficou com a igreja para ele. Meu irmão, o dinheiro não é meu, a igreja não é minha, a ovelha não é minha. Então Deus abençoe ele, oro. E olha, eu tenho uma lista de umas 50 pessoas que eu oro por ela todo dia. Pastor, é sua esposa, seus filhos, seus amigos? Não. É as pessoas que me traíram, as pessoas, eu falo o nome delas todo dia. O seu nome eu não falo todo dia, nem da Joana. Mas o dessas pessoas da minha lista, da bênção, eu falo todo dia. Por quê? Porque isso é princípio. Jesus não mandou orar para minha esposa, não mandou orar para meu amigo, não mandou orar para meus pais, nem para meus filhos. Mas para meu inimigo, Jesus mandou. Jesus mandou abençoar aqueles que me perseguem. Então essas pessoas, isso é princípio, tem gente que não entende isso. E para você prosperar, meu irmão, não tem. Fez o que tem que ser feito, você vai prosperar e acabou. Porque é o desejo de Deus, a vontade de Deus. A Bíblia diz, Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Agora, para que eu quero ser próspero? Ah, para provar para os outros, para esfregar na cara, não vai prosperar. Para que você para não poder transbordar, para não poder abençoar, para não poder ter para repartir? Nós temos um princípio lá, nunca despedir ninguém de mão vazia. Nunca. Foi lá, nem que fosse $50, nunca. Por quê? Porque eu aprendi isso. E eu creio nisso. Né? Eu tenho que transbordar. Eu quero ser rio, eu não quero ser represa. Represa é aquele que retém, rio é aquele que está indo e quanto mais vai, mais o rio cresce. E é um princípio bíblico isso. Né? Então, isso aí fez toda a diferença lá em Boston. Deus tem o centro comunitário hoje, o pastor sabe, é uma quadra de esporte e mais 4 salas enormes, tudo de graça, né? Como uma loja muito bem organizada. São centenas de pessoas que passam lá toda semana para pegar roupa, tudo de graça, sapato, coisa para criança, para neném e tal. Né? A igreja, né, assim, vivendo um momento espetacular, né? E projetos tremendos que nós temos e as coisas acontecendo, as coisas fluindo. É lógico, problema tem. Todo lugar, né? Todo lugar, gente complicada, a começar de mim que sou complicadaço, né? Mas Deus tem tido misericórdia, né? E eu sou ensinável, eu busco ser ensinável, busco aprender, busco melhorar a cada dia né? E a gente tem que saber proteger as nossas emoções, proteger o nosso coração, reconhecer o nosso erro, tá? Não gerar uma expectativa grande, porque senão a gente vai decepcionar. O segredo tudo é esse. Se eu gero expectativa, eu decepciono, né? E se eu sou um cobrador, eu vou afastar as pessoas. Ninguém gosta de cobrador. Pois é, tem pastor que só cobra. Agora, meu irmão, veio, não veio quem veio. Eu nunca fiz evento já de gastar aí $15 mil, vim 50 pessoas. Ah, o pessoal, não, meu irmão, glória a Deus, veio 50, tá bom, o próximo vai vir 70, tá bom. É melhor celebrar quem veio do que sofrer por quem não veio, né? É igual começar culto atrasado. Você honra o que não merece honra, e quem merece honra, você não honra. Por isso que eu começo o culto na hora. É quem chega na hora que é honrado. Quem chega atrasado, eu não honro. Então, são coisas pequenas que vai minando o ministério da pessoa, né? Querer corrigir todo mundo, querer ensinar. Não, meu irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Tem pastor que acha que é o Espírito Santo. Não, eu vou falar até a pessoa mudar. Não vai. Você vai estragar seu relacionamento, você vai virar uma pessoa chata, né? Que esqueci, rapaz. Tem o xiita e o chato. Né? O xiita é o radical lá, o chato, que é aquele crente que fica querendo corrigir todo mundo. Entendeu? Não, eu sou pastor, tem que ensinar. Vai pro joelho, vai orar, vai pagar um preço. E é o Espírito Santo é quem convence. Ninguém convence ninguém. Tem gente que não entende isso. E o complicado é que às vezes desses que querem corrigir todo mundo, a gente ainda tem que escutar assim, não, eles não ficam na minha igreja porque lá o negócio é sério. Ou tipo assim, não, as outras só tem gente porque é bagunçado. Ou então tem um monte de problema com um monte de gente na igreja. Às vezes ele não perde a pessoa. Mas tem aquelas, porque quanto mais eu cobro, mais eu vou ser cobrado. Aí é aquele crente que não produz, que está insatisfeito, por quê? Porque, você entendeu? É lógico, a gente tem que ensinar, a gente tem que educar, a gente tem que... Mas é diferente, né? Porque tem gente que acha que vai convencer o outro, chamando a atenção, e brigando, e confrontando, e batendo de frente, e ninguém muda ninguém.
E aí a pessoa vai viver frustrada, vai fazer um monte de amizade, vai ter uma igreja doente. E É isso. Bom, acho que você ouviu aí a história e agora acho que vale a pena a gente falar, né? Pastor Costa Júnior veio ao Brasil agora buscar o mais novo lançamento. O novo livro que chegou hoje nós gravando aqui. Ainda foi chegou. buscar do caminhão quebrado. O caminhão quebrou, a gente ainda foi buscar Não chegava. esse material. E eu queria que o pastor falasse um pouco desse livro, né? Eu sei que o pastor já escreveu outros 5, né? Mas que falasse um pouco desse livro, vou até pegá-lo aqui, né? Desse livro, Como Alcançar o Equilíbrio Emocional. O que tem muita gente que não entende é que nós somos espírito, alma e corpo. E a gente inverte tudo, né? Tem gente que acha que é corpo, alma e espírito. Só que o seu espírito é eterno, então ele é o mais importante. Se a minha vida espiritual estiver bem, as outras coisas vão estar. As emoções vão estar e etc. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. E como meu espírito é eterno, para mim ele é o mais importante. Agora, as minhas emoções, ela também tem uma parte importante, porque se essas minhas emoções não estiverem bem, o meu corpo vai pagar o preço. Né? É estresse, é pessoa aí morrendo antes do coração, pipocando. Por quê? Justamente por isso. Porque a pessoa, ela não tem equilíbrio emocional. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então eu preciso me preocupar com a minha saúde emocional. Né? E uma das coisas primordiais é o que eu acabei de falar, é a expectativa. Se eu tiver expectativa muito alta com o meu cônjuge, eu vou me decepcionar. Se eu criar uma expectativa alta com relação aos meus filhos, eu vou me decepcionar. Se eu começar a comparar, não, mas o filho do fulano lê a Bíblia uma vez por ano, o meu filho... Você vai se decepcionar. Cada um é cada um. Então, a gente tem que entender isso aqui. Esse equilíbrio emocional é o que às vezes falta na vida de muito crente que tem tudo para ser feliz, tem tudo para romper, tudo para prosperar, tudo para ter resultado e não tem. Por quê? Não adianta nada a pessoa dizer, não, mas eu sou um bom administrador. Deixa eu ver a sua conta bancária, deixa eu ver se você é um bom administrador mesmo, deixa eu ver a sua relação de seus bens, deixa eu ver a sua renda passiva, aquilo você não tem que trabalhar. Então, como que eu sou bom administrador se eu não tenho resultado? Não, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do... Aí é o nível da multidão. É o nível da multidão que sempre vai culpar alguém. Então, tem gente que prefere... É o que a palavra diz. Sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque tem que estar no alto engano. Eu sou um bom administrador, que eu fiz um curso de administração. Me mostra a sua conta bancária. Eu não tenho nada porque me boicotaram, me atrapalharam. Não, a culpa não é minha, a culpa... Sabe? Enquanto a pessoa não cair na real, falar, cara, eu não tenho resultado, é porque eu sou um mau administrador. Né? Eu sou um bom marido. Deixa eu conversar com a tua esposa. Né? Os seus filhos, eles vão falar se é bom. Não, é porque ela é que é complicada, ele é que... Meu irmão, não tem. Pelo resultado é que você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. O fruto é o resultado. Jesus não está falando de botânica, Jesus está falando de gente. Então, o que mostra que uma pessoa é resultado. Se a pessoa não tem resultado, não, a culpa é do irmão, eu tenho uma birra de pastor que fala mal de igreja, cara. Eu fico triste. Só vai pregar na igreja uma vez. Que fala mal de outras igrejas, que fala mal de crente, que vive, sabe, eu fico triste demais, porque crente é o povo melhor que tem no mundo, rapaz, não tem ninguém melhor que crente não, mano. Gente, é tudo, tem uns tranqueira, meia dúzia, mas todo mundo. A maioria é bom, né? Não, rapaz, Jesus ele fala assim, seus olhos são a janela do seu corpo. Se os seus olhos são bons, a sua janela deve ser luz. Se os seus olhos são maus, que grandes trevas serão. O cara que só vê o defeito dos outros, só vê quem não gosta dele, só vê o que está dando errado, só vê o que ele não tem, ele vai ser infeliz. Vai ser uma pessoa insatisfeita, murmuradora. Então isso aqui, meu irmão, agora, a pessoa que vê o lado bom, não, o cara lá, mas ele é bom, né? Igual, graças a Deus, rapaz, sabe, as pessoas que foram instrumento de Deus para me ensinar, amo, fiz gostar de mim, né? Então foi uma escola e eu prefiro ver dessa maneira. São instrumentos de Deus, me humilharam, fizeram isso, foi para o meu bem, não foi para o meu mal, foi Deus que usou. Então, aí a pessoa não tem resultado, não, que eu sou bom. Como que você é bom, meu irmão? Sabe? E isso aí é arrogância, né? É a pessoa que se arroga de uma coisa que ele está enganando ela mesma, é o auto-engano. Então, é muita gente vivendo essa situação, que pensa, não, mas é porque a igreja não dá oportunidade, é porque isso não... Meu irmão, eu cheguei lá em Portugal, lavava banheiro, né?
lavava banheiro, limpava a igreja e tal. E um dia, meu pastor chegou e falou, você quer o culto de sábado? Eu falei, mas não, eu vejo você lavando banheiro, eu vejo você lendo Bíblia, eu vejo você limpando as cadeiras, eu vejo você organizando, eu vejo seu zelo. Eu falei, mas será que eu dou conta? Tinha só 2 pessoas no culto, né? E ele falou, se você não der conta de pregar para 2, você não serve para mais nada na vida, não. Só tinha 2. E eu estava lendo um livro, As 7 Chaves da Prosperidade. Ele pode fazer uma campanha de prosperidade? Pode. Comprei uma chavinha e a minha oração é assim, Senhor, manda um ganhador de alma, manda um ganhador de almas, manda um ganhador de alma. Era a minha oração. Sabe por quê? Minha oração tem que ser específica. Rapaz, e Deus mandou um cara tão profético, o nome dele era Seu Coelho. Esse produz mesmo. Ele levou 80 pessoas para a igreja. O culto de sábado bombou. Aí os 2 pastores vêm em cima do meu pastor. Não, o culto de sábado tá grande, o Júnior não sabe de nada. O pastor falou assim, olha, vocês não quintam, tinha 2, né? Ninguém vai tomar o culto dele. E o culto de sábado, 3 horas da tarde, se tornou um dos nossos cultos da igreja lá, né? Da igreja lá do Porto. Então, por quê? Deus vê isso. Deus vê o banheiro que eu lavei, as cadeiras que eu limpava, o carpete, ninguém me pedia. Eu via e fazia. Aí eu não tenho, ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá oportunidade. Não tem fruto, meu irmão, não tem resultado, nunca vai ter, sabe? Porque a oportunidade eu crio. Agora, a pessoa que fica esperando, a Bíblia diz assim, olha, aquele que olha para o vento não planta, o que olha para a nuvem não colhe. Então, se eu fico esperando condições ideais, eu nunca vou fazer. Eu fico esperando as coisas, tá ideal para me fazer. Não vai, sabe? E não tem, meu irmão, isso aí, ó, não, o princípio não se quebra. Ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem, né? Então, aí eu não me considero um cara bom, considero que eu sou grosso, não sei conversar, não sei, complicado, sabe? A miséria é Deus é misericordioso, né? E eu tenho um pastor lá que prega bem de mal, pastor Sala, um teólogo, o cara é fera, né? Um gentleman. Eu, coitado, eu pé dele, eu falo, meu Deus, me ensina. Esses dias a gente tava no sinaleiro, e aí eu fui no banco com ele. Aí eu tô do lado assim, ele tava dirigindo. Aí o cara da frente, no celular, o sinal abriu e o sinal fechou. E ele assim pro cara assim, ó. Hello. Falei, meu pau, já tinha buzinado. Oh, incircunciso! Né? E ele tá assim, hello. E eu falei, meu pai, que vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, meu pai, eu preciso converter. Eu tenho que converter, não é possível. Do Espírito Santo de Deus falar. Falei assim, não, mas eu obedeço. O Espírito Santo falou, no final do dia você está com mais de 200 pecados. Falei, como assim? Ele falou, andar acima do limite é pecado? Virar sem dar seta é pecado? Não fazer o stop é pecado? Eu falei, Deus, mas aí ele falou... E o Espírito Santo de Deus já tinha me falado isso muitas vezes. Só que eu nunca quis ouvir. Aí eu quero ouvir uma grande decisão. Eu quero ouvir algo grande. Oh, e essa decisão? Eu compro ou não compro? Eu faço ou não faço? E Deus falou, ó, eu falei 449.532 vezes. Você não ouviu. Agora você quer ouvir? Quem não ouve nas coisas pequenas, não vai ouvir nas coisas grandes. Uau. Quem não obedece princípio pequeno, não obedece grande. Ah, Deus nunca fala comigo. A hora que Deus fala, é na hora da oferta. Dá essa nota, pá. Não vai fazer falta, eu não vou. Aí, Deus não fala comigo. Não, Deus falou, fala todo mundo. Deus fala na pregação, Deus fala quando você está comendo negócio faz mal, fala quando está bebendo negócio vai fazer mal. Deus fala. Agora, se você não quer ouvir, é outra coisa. Porque aí a gente vai endurecendo o coração, a gente vai criando resistência à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um gentleman. Ele não vai ficar insistindo, ele não vai querer te forçar de jeito nenhum. Né? Meu Deus. Bom, então é isso. Creio que a gente conseguiu aí, né, ouvir um pouco dessa história que com certeza edificou a sua vida. Não só a história de vida do pastor Costa Júnior, mas tudo aquilo que foi liberado sobre nossas vidas, todos os princípios que foram ensinados, né? Então tá aí, acabou de sair do forno o livro, né? E com certeza em breve você vai ter a oportunidade de adquirir. Bom, quero aqui encerrar, pastor, agradecendo, dizer que foi uma honra, uma frase que você usa, né? Foi muita honra para Poco Oliveira poder gravar o primeiro IBVN Cast e ter aqui a sua participação, né? Ter aqui a sua presença, alguém que, assim como o senhor disse do pastor Vilmar,
Eu acho que eu posso dizer a mesma coisa, tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu faço, aprendi com o Senhor. Eu costumo dizer, fui para Portugal e acho que o Senhor acreditou em mim, mesmo quando nem eu acreditava. E hoje, se sou pastor da IBVN, lógico, Deus, mas devo isso também à sua vida e a oportunidade que o Senhor me deu. E quero aproveitar esse momento e agradecer do fundo do meu coração tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, pela minha casa, pela minha família, e dizer que foi um prazer poder gravar hoje aqui esse podcast. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, e eu acredito nisso, né? Deus tem um propósito e uma missão para a sua vida. Agora, começa a obedecer as coisas pequenas, começa a fazer o pequeno, começa a se envolver no pequeno, começa a ser, faz as coisas pequenininhas e acredita, seja constante. Porque se perguntar para mim o que é o dom, a única coisa que eu sei, é que eu sou constante, eu sou teimoso, eu não desisto, né? Então, se eu estou em Portugal, se eu estou nos Estados Unidos até hoje, se estou tendo o resultado que eu estou tendo, se vivo a vida que eu vivo, é porque eu não desisto, eu sou teimoso. E aí essa é a maior característica, é isso que Deus. Sabe por quê? A pessoa que é persistente, ela vai aprendendo. Eu vi um negócio muito interessante, que no princípio eu rebati, eu posso até estar errado, mas eu não duvido. Eu falei assim, essa frase está errada, né? Eu estou errado. Não. Só que eu comecei a pensar o seguinte, olha, quem está errado chega em algum lugar, né? Nem que ele bate a cara na parede e ele acorda, falou, eu estou errado. Agora, quem duvida? A Bíblia diz que é como a onda do mar jogada de um lado para o outro e não chega a lugar nenhum. Então, quem está errado tem esperança, mas quem duvida não tem esperança para ele. Ou quem acha que está certo, né? Que tem isso. Certo, não, eu estou certo e a humanidade, a Bíblia está errada, eu estou certo. Aí não tem esperança para uma figura dessa. Está todo mundo errado e ele está certo. E tem muita gente dentro da igreja desse jeito, né? Que quer mudar a Bíblia. E não tem como mudar, né? Quer você concorde ou não, meu irmão, é a palavra de Deus, são princípios imutáveis. É isso aí. Então, estamos chegando aqui ao fim do nosso IBVNcast. Que o Senhor possa ter abençoado a sua vida. Guarde essas palavras no seu coração e quero usar até um texto bíblico, muito mais do que ouvinte, seja praticante daquilo que você aprendeu neste podcast de hoje. Com certeza, Deus não tem filhos prediletos, escolhidos. Deus não faz acepção de pessoas, e aquilo que Ele fez na vida do pastor Júnior, com certeza pode fazer na minha, pode fazer na sua vida. Chegamos então ao final do IBVNcast. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.